Este é o primeiro vídeo de juros que gravamos depois do bárbaro assassinato do professor Gilles Sestac. O professor Gilles Sestac foi uma figura incontornável no mundo da ciência jurídica. Nós, os juristas e de resto a sociedade de modo geral, ficámos muito abalados com o seu desaparecimento físico de forma bárbara. E gostaríamos de deixar uma palavra de apreço para a sua família e para a comunidade académica. O professor Gilles Sestac foi meu professor em particular e posso, creio que estou autorizado a dizer que ele era um excelente professor, uma pessoa de inteligência inabalável, e quem conversava com ele sobre direito saía dali de certeza com a sensação de que o direito era fácil, porque ele conseguia, com palavras muito simples, porque nem sequer falava muito bem português, com palavras muito simples ele conseguia explicar coisas muito difíceis. E por isso gostaríamos de começar o vídeo de juros de hoje com esta palavra de apreço para a família notada e para toda a comunidade jurídica, que de resto perdeu um pensador difícil de substituir. Bom, hoje nós vamos tratar de deontologia profissional, ou de deontologia ética e profissional do advogado. Tenho comigo em estúdio o Dr. Télio Chamus, ele que é advogado, representante da Ordem dos Advogados em Moçambique, e o Dr. José Miguel Dias Pereira. O Dr. José Miguel Dias Pereira é um advogado de longa experiência, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, e em Moçambique faz parte da Associação dos Juristas Anjur, uma associação relativamente nova, mas que já congrega um bom número de juristas moçambicanos, e com eles vamos então perceber o que é que pode e não pode um jurista, um advogado, fazer enquanto advogado. Bom, Dr. Télio, eu gostaria de ouvir as suas considerações introdutórias acerca deste tema. O Dr. Télio é advogado e agora mesmo acaba de chegar de um tribunal, estava efetivamente a exercer a sua ética e deontologia profissional e pode com grande legitimidade nos dizer ou nos tecer considerações breves, introdutórias acerca da deontologia profissional dos advogados. Obrigado, Kanuma. Começo por cumprimentá-lo e agradecer uma vez mais pelo convite. Sempre bom regressar ao teu programa. Cumprimento também o Dr. Dias, com quem partilho aqui o painel, e estendo esses cumprimentos aos telespectadores que nos assistem a partir de casa. O tema é auspicioso. Falar sobre ética e deontologia profissional, ainda mais no exercício da advocacia, é referir-nos a aspectos que eu considero que estão na base do desenvolvimento de uma atuação que deve ser correta no que se circunscreve a esse mesmo exercício. Ou seja, eu costumo dizer a alguns colegas, né, nas discussões, que não basta um advogado que seja bom ou exímio, do ponto de vista técnico ou processual. É fundamentalíssimo conhecer e, acima de tudo, dominar aquilo que são os valores éticos e deontológicos que, felizmente, estão expressamente consagrados no Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. E para tecer algumas notas introdutórias, iria começar por atacar o sentido etimológico dessa expressão, quando nos referimos à deontologia. Ou seja, a deontologia, ela traz-nos aquela ideia do dever ser, ou seja, traz-nos a ideia de como é que uma pessoa inserida numa sociedade se deve comportar. As pessoas têm várias paixões, vários sentimentos, várias sensações, várias cobiças, mas, no entanto, existe um padrão convencionado dentro de uma coletividade que nos inspira, e aqui estou a ser simpático, poderia dizer, que nos obriga a agir num certo sentido. E quando nos referimos à advocacia, esta profissão não foge a estes princípios, mas, como não deveria deixar de ser, a advocacia tem princípios éticos e deontológicos específicos da profissão. E tem logo a ver com o papel do advogado na administração da justiça. Portanto, entende-se, por ser uma profissão nobre, entende-se que a atuação do advogado deve ser irrepreensível, deve estar sempre inspirada
ou acompanhada de princípios ligados à retidão, à honestidade, à lealdade, não só no relacionamento com os clientes, não só no relacionamento com os demais colegas de profissão, mas sobretudo com a comunidade em geral. Porque o advogado, apesar de exercer uma profissão liberal, o facto de ter esta importância vital no funcionamento da administração da justiça obriga-o com que ele tenha de exibir um comportamento exemplar. Repare que nós estamos a falar de uma profissão que, se formos para a mais grave das áreas do direito, sob o ponto de vista de restrição de direitos, é o direito penal, que proíbe uma série de condutas. Portanto, se certas condutas são proibidas dentro de uma sociedade e nós temos os pilares da administração da justiça, que são os advogados, os procuradores e os juízes, portanto, essas pessoas ou estas figuras devem dar o exemplo. Exemplos de natureza deontológica, que fiz de forma perfunctória uma menção, e também ligados à ética. A ética que nos traz aquela ideia de obediência à moral, às regras de decência, que, como disse antes, estão já salvaguardadas de forma convencional de uma sociedade onde as pessoas estão inseridas. É a partir daí que o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece uma série de prescrições, estabelece uma série de deveres de natureza ética e deontológica que vão orientar a atuação do advogado, tanto na relação com os seus clientes, com a própria Ordem dos Advogados e com a comunidade em geral. E só para se ter uma ideia da importância fulcral que estas normas de deontologia ética profissional possuem, a violação destas normas acarreta, e acredito que nós vamos ter a oportunidade de esmiuçar isso de uma forma muito mais abrangente posteriormente no programa, acarretam sanções, algumas delas gravíssimas, para o advogado que, digamos, pretenda desviar-se dos trilhos pré-estabelecidos de natureza ética e deontológica. Exato. Muito bem, Dr. José, eu também vou lhe dar a mesma oportunidade, até o nome do meu irmão mais velho, José. Eu vou lhe dar a mesma oportunidade de tecer essas considerações introdutórias à volta da deontologia profissional do advogado. Muito obrigado. Eu começava por agradecer este convite, recordar que estou aqui na qualidade de membro do Conselho Científico da ANJUR. Já agora aproveitar para dizer que a ANJUR é uma sociedade, uma associação que tem praticamente neste momento um ano desde o despacho da Sra. Ministra da Justiça que aprovou os estatutos. Fará um ano da sua constituição no dia 31 de julho e, portanto, é uma associação nova e que pretende congregar juristas com os vários casacos que um jurista na vida vai vestindo. Provavelmente ainda devemos de fazer um programa com os diferentes juristas espalhados pelas diversas profissões, e aí vamos perceber o que é que a ANJUR faz para esses juristas. Muito bem. Hoje vamos nos focar nos advogados. Muito bem. Dizer que, naturalmente, temos como associados juristas das várias profissões, nomeadamente advogados, e, no fundo, a pergunta que me está a fazer apela um pouco à minha experiência pessoal, portanto, como advogado. Eu subscrevo, em linhas muito gerais, aquilo que o Dr. Kelly acabou de dizer. Exato. As palavras-chave da deontologia profissional são realmente a ética, é um comportamento que se exige. Costuma-se até dizer que o advogado, antes de ser advogado, já tem que ter um comportamento ético irrepreensível, porque se o não tiver, mais tarde ou mais cedo, o exercício da profissão vai-se revelar que não tem esse comportamento ético e, portanto, vai ter problemas. Portanto, ser advogado, à partida, é ser eticamente, eu não digo perfeito, mas pelo menos muito rigoroso. Depois, o advogado é, de facto, o servidor do direito e da justiça, são estes os valores que movem um advogado, e deve fazê-lo com base numa grande integridade, e lá está a ética, e também com base numa grande independência. Os advogados não se devem deixar servir interesses menores, não devem agradar a clientes só porque sim, não devem agradar a juízes só porque sim. Os advogados têm realmente uma integridade que está acima da média das outras profissões jurídicas, se podemos chamar assim.
com a minha experiência, enfim, a vivência que tenho da profissão, que não estou a existir em Moçambique, mas com a vivência que tenho da profissão, nós advogados temos sempre um bocadinho a ideia que nos diferenciamos dos outros. Exato. Os deveres que temos são maiores do que os deveres que os outros têm. Desde logo que não somos funcionários. Ao contrário de outros profissionais da justiça, nós não somos funcionários. Daí a independência. Por outro lado, muitas vezes somos sujeitos no nosso dia-a-dia a provas bem difíceis que nos obrigam a manter aquela verticalidade que o nosso entendimento ético obriga, que também obriga a fazer escolhas que são bem complicadas. E, portanto, não é para dizer que os advogados são mais do que os outros membros da comunidade jurídica, mas não é para dizer isso taxativamente, mas é para dizer que eles têm ali uma qualquer coisa especial, muito especial, que as outras profissões jurídicas não têm. E é muito importante que quem é advogado, e sobretudo quem quer ser advogado, tenha presente isso. Tenho certeza que os outros praticantes práticos de direito noutras profissões também vão dizer que têm alguma coisa muito especial que os distingue. Bom, mas então vamos descer um pouco mais a fundo do teu tema, chamam-se os deveres do advogado em termos de deontologia profissional, a sua ética, estão estabelecidos por lei em Moçambique. Precisamente. E o local onde estes deveres estão alojados é o Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei nº 28/2009. Portanto, não irei discorrer sobre todos os deveres. Que de resto são vários. Sim, são vários, mas é importante que fique para os telespectadores que podemos subdividi-los ou realizar 3 ramificações. Portanto, o Estatuto estabelece deveres do advogado para com a própria ordem, porque a ordem vista como a instituição que norma a atividade do advogado, portanto, e deveres do advogado para com o cliente e também deveres do advogado para com a comunidade. Iria começar por esta última, os deveres do advogado para com a comunidade. Se calhar pode causar uma certa estranheza o facto, ou poder-se perguntar, bom, se o advogado está cometido a uma certa causa, está cometido aos interesses de um determinado cliente, como é que ele ainda tem deveres para com a comunidade? Isto vem em decorrência do que estávamos a falar há minutos atrás, ou seja, o papel que o advogado tem na administração da justiça. E é por causa desses deveres que o advogado tem para com a comunidade que ele tem a incumbência de intervir publicamente, disseminando aquilo que o Estatuto apelida de cultura jurídica nos cidadãos ou na sociedade. Também disseminando ou difundindo pareceres, opiniões com vista ao aperfeiçoamento das instituições jurídicas do país. Exato. Ou seja, num raio de ação onde estejam em causa situações suscetíveis de controvérsia jurídica, o advogado tem esse dever de tomar a iniciativa de intervir publicamente e pode ser entendido como que, de forma didática ou pedagógica, professorando os leigos em direito, difundindo essa cultura jurídica de que falava. Isso só são alguns dos exemplos que o advogado tem para com a comunidade. Podemos citar outros mais adiante. Se formos a entrar para o campo dos deveres do advogado para com o seu cliente, desde logo emerge o dever do sigilo profissional. A relação do advogado com o seu cliente é uma relação baseada na confiança mútua. E isto é engraçado, porque nós vamos ver que não é só o advogado que deve agir por forma a causar esse sentimento de confiança no seu cliente. O cliente também tem deveres por forma a causar no seu mandatário judicial, no advogado, esta confiança. Por caso a quebre, também pode suscitar algumas consequências negativas, como a existência de patrocínio judiciário por parte do advogado, mas veremos isso mais adiante. Este dever, essa relação de confiança é que inspira o dever do sigilo.
não é novidade para quem quer que seja de que o advogado, na relação que tem com o cliente, ele tem uma série de informação privilegiada, de informação que diz respeito à vida íntima, à reserva privada do cliente, e ele está absolutamente proibido a difundir esses aspectos de que tem conhecimento no âmbito do exercício do patrocínio judiciário. Portanto, este é um exemplo paradigmático dos deveres do advogado sempre para com o cliente. E terminando esta ramificação que foi feita, tínhamos os deveres do advogado para com a ordem dos advogados e ligando-se com as normas de deontologia e ética profissional. Perante a ordem, o advogado, por exemplo, tem uma série de deveres para com os seus colegas. Podia citar o exemplo de casos em que um advogado pretenda instaurar uma ação judicial contra um colega, que sabe de que aquela pessoa que será alvo da ação judicial que pretende instaurar é um colega, portanto, vai agir, porque assim o diz o Estatuto, tem de agir de uma forma diferente daquela que agiria se não o fosse. Portanto, com comunicação prévia, e só para citar alguns exemplos. Ou também casos em que podem surgir situações em que advogados são contactados por clientes de outros advogados e este segundo advogado, sabedor desta situação, de que aquele cliente tem um advogado, portanto ele tem de agir de acordo com as normas de ética e deontologia profissional, por vezes abstendo-se até de exercer esse patrocínio judiciário ou jurídico por saber de que um colega seu já está constituído como advogado. Portanto, aqui, do ponto de vista exemplificativo, nota-se a dimensão, nota-se essa dimensão avassaladora dos deveres éticos e de deontologia profissional que devem estar sempre presentes na atuação do advogado. Exato. Bom, mas estes deveres todos que o Dr. Telho foi tocando assim de forma leve. Para serem aprofundados mais adiante. Exatamente, serão de facto aprofundados aqui um por um, ou pelo menos vamos tentar aprofundar alguns dos mais expressivos. E vamos começar mesmo por este último. É que se um advogado é contactado por uma empresa que paga muito bem, paga os honorários sem sequer reclamar nem negociar, e entretanto aquele advogado sabe que aquela empresa trabalha com o Dr. Telho, tem uma avença com o Dr. Telho, um contrato com o Dr. Telho. Será que, à luz do Estatuto, inclusive até à luz da Lei da Concorrência, há aqui algum impedimento objetivo da empresa escolher aquele que considera o melhor advogado? A resposta que eu lhe posso dar é a minha resposta de advogado. Os advogados não se vendem. Portanto, aqui o exemplo que me está a dar, que de facto pode acontecer, e se calhar acontece muitas vezes, o profissional, o segundo profissional que foi contactado, só tem que manter a sua ética e a sua integridade e dizer, se quer que eu seja seu advogado, resolva lá o problema com o meu colega que neste momento patrocina a vossa empresa e depois fala comigo. Este será o comportamento correto que um advogado deve ter. Isto é o correto, mas é o que se faz, não é? Mas isso o que se faz, a gente não vai falar aqui, não é? A falta de conhecimento, neste caso, releva se ele não souber que a empresa, efetivamente, utiliza os serviços de outro escritório. Eu penso que essa é a primeira pergunta que ele tem que fazer, não é? O advogado, antes de aceitar uma causa, tem que se inteirar da situação. É evidente, se lhe mentirem, se me quer dar esse exemplo mais limite, se lhe mentirem... Ou omitirem, pronto, ele pode ser colocado numa situação complicada. Agora, o dever dele é dizer, bom, se há alguém a quem está cometido este pleito, esta causa, eu tenho o dever de não pegar nisto antes de contactar o meu colega e antes de eu clarificar a situação com o meu colega. Mais ainda, os advogados até têm entre si o dever de perguntar se existe algum inconveniente, no sentido que se assuma o patrocínio e se existem contas em aberto. Exato. Ao contrário de outras profissões, só tem o dever de perguntar se existem contas em aberto. Há outras profissões onde se fica solidariamente responsável pelo valor das contas em aberto. Mas aqui é só o dever de perguntar. Portanto, isto para lhe dar uma ideia da importância que tem a relação entre os advogados. Muito bem. Dr. Telho,
Em relação ao sigilo, o doutor falava do sigilo profissional. O sigilo pode muitas vezes deixar o advogado numa situação muito vulnerável, na medida em que a opinião pública pode exigir dele algum pronunciamento, algum esclarecimento sobre, por exemplo, alguma situação que lhe diga respeito, que tenha alarmado a sociedade toda e que as pessoas, mesmo preocupadas, as pessoas têm o legítimo direito à informação. Como é que fica o direito à informação das pessoas perante o sigilo profissional do advogado? O direito à informação das pessoas vai ter... Direito à informação é um direito constitucional. Pois é, mas vai ter, e tem as suas exceções, e vai ter que esbarrar de forma violenta, digamos assim, nos deveres de natureza ética e deontológica do advogado. Ou seja, o advogado sabe que está expressamente proibido a difundir aqueles elementos essenciais intestinais de um processo enquanto esse processo judicial não tiver conhecido o seu trânsito em julgado. Portanto, quando o processo estiver a decorrer, não deve, né, não deve ceder perante a tentação de surgir nos holofotes e começar a discorrer sobre aquilo que são matérias que estão ainda em sindicância, estão em análise no processo judicial. É claro que existem alguns processos que, conforme muito bem disse Kanuma, causam alarme na sociedade e pelo impacto, principalmente processos de natureza criminal, principalmente, mas não só, que causam alarme na sociedade e fazem com que uma sociedade inteira esteja atenta e se calhar legitimamente curiosa, legitimamente entre aspas, legitimamente curiosa em perceber quais são os desenvolvimentos, quais são os passos que se estão a dar à luz daquele processo, porque a sociedade pretende ver um desfecho, uma solução. Só vou desviar-me um bocado. Isto assiste também com as outras magistraturas, entendendo a advocacia como a magistratura cívica. Nós temos a magistratura judicial e a do Ministério Público, e creio que os telespectadores já ouviram falar muito naquilo que é, ainda que não esteja expressamente legislado, mas a ideia existe e é seguir aquilo que se chama de segredo de justiça. Ou seja, existem determinados processos que, pela sua peculiaridade, devem ter esta natureza secreta. Por quê? Porque se alguns elementos forem difundidos, se os operadores da justiça cederem à tentação de responderem às perguntas, que são legítimas dos órgãos de informação, podem perigar, podem frustrar aquele sucesso que se pretende de uma investigação. Isso foi um desvio para chamar aqui a colação também às outras magistraturas. Voltando aos advogados, de forma estrita, o sigilo profissional, em regra, não pode ser violado. Isso decorre daquela relação de confiança que estivemos antes já a referirmos, que existe entre o advogado e o seu cliente, mas também aqui já em correlação com outro dever que é do advogado com as outras profissões jurídicas. Ou seja, neste caso, um processo judicial significa que enlaça-se com a magistratura judicial. Portanto, não pode também difundir informações que ainda estão sujeitas a um juízo de um juiz. Portanto, este é o princípio regra. No entanto, este dever de sigilo profissional, que é sagrado, pode ser quebrado em algumas situações que também estão previstas. Sim, estão devidamente previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados. Eu podia dar um exemplo. Se despoletarem alguns casos ou algumas situações em que a dignidade do próprio advogado seja colocada em causa em virtude do andamento daquele processo, para salvar a sua honra, né, como um mecanismo de defender e garantir o seu bom nome, o advogado pode quebrar o sigilo profissional, mas somente para se defender. Somente para se defender. Mas seria o caso, por exemplo, de um advogado que esteja perante um julgamento muito
muito anunciado, muito esperado, muito publicitado, e as pessoas sabem, por exemplo, que o cliente do advogado foi condenado. E alguma opinião pública nas redes sociais vai e diz, né, aquele senhor só foi comentado porque o advogado era muito fraco. Será que o advogado pode ir usar as redes sociais também para se defender nesse caso e dizer que eu não sou fraco? Bom, faz-me uma pergunta com um certo melindre. Faz-me uma pergunta com um certo melindre. Enorme melindre, porque aí teríamos que aquilatar até que ponto um comentário desse nível é idôneo, é suscetível de ofender, digamos, a dignidade, a honra de um advogado. Ou seja, há quem pode considerar que é uma mera opinião que não dá o direito do advogado começar a desmanchar matérias que devem estar sob sigilo, somente porque foi algo de uma apreciação que não foi do seu agrado. Portanto, é muito difícil responder isso com exatidão. Eu podia dizer o que se calhar eu acho disso, mas não seria algo taxativo. Há situações que são fáceis, por exemplo, imagine-se que diante de um processo judicial sai na imprensa de que o advogado X está a tentar corromper o juiz porque a condenação do seu cliente está iminente. Aí não há dúvidas de que estamos a ofender, é uma afirmação suscetível de ofender, com todas as certezas, a honra tanto do advogado quanto do cliente. Agora, uma opinião de um jornalista, porque esse tipo de opiniões, aquele advogado é fraco, há quem pode dizer que aquele advogado é muito bom, e enquanto não é. Há quem pode achar que isto é uma mera opinião, portanto, até que ponto ofende a honra. E quando se fala de ofender a honra e a dignidade, não é ofender a honra e a dignidade daquele advogado, daquele cliente em particular. Não, tem de ser factos que objetivamente ofendem a honra de qualquer pessoa. Exato. Portanto, por isso é que em determinadas situações isto não é muito fácil de ajuizar. Mas eu ia dizendo, antes de me colocar essa questão, esta é uma questão muito pertinente, e também gostaria de ouvir a opinião aqui do meu colega de painel sobre isso, que já reconheceu que é muito melindrosa a situação, e já dizer de que esta quebra de sigilo profissional por parte do advogado, quando ela ocorre, para que ela seja operada, porque ainda assim carece da autorização do Presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, que é o bastonário. Eu vou-lhe deixar primeiro que emita a sua opinião acerca desta questão. Eu gostaria também de me pronunciar. Eu gostaria de recuar um bocadinho e dizer o seguinte: a profissão de advogado é uma profissão que terá talvez mais de 700 anos. O primeiro advogado da história de que se fala é um Santo Ivo, que vivia em Pádua, em Itália, e que advogava, ou seja, ia junto das cortes defender os pobres, as pessoas que tinham problemas com o rei. Este é o primeiro advogado que se fala, tem 700 anos. Daí para cá, a profissão de advogado foi evoluindo ao longo da história, passámos por períodos complicadíssimos na história, desde as Inquisições até às ditaduras napoleónicas, passámos por períodos muito, muito complicados na história, mas a profissão de advogado mais ou menos seguiu em frente com uma determinada linha condutora. Exato. Ali, à volta dos anos 80, 90 do século passado, a profissão de advogado teve aquilo que a gente chama uma colisão frontal com um novo poder, que é o poder dos mídias. O quarto poder. E é uma coisa para a qual a profissão de advogado, aliás, como a profissão de juiz, como a profissão do Ministério Público, como a atividade da polícia, não está minimamente preparada. Não está. A verdade é esta, não está. E está ainda menos preparada quando, do lado da comunicação social, não se faz a distinção entre aquilo que é interesse público, que é informar, daquilo que é meramente do interesse do público, que é cuscoliço, faz-se baixinho, não sei o quê, que não tem nada a ver. E isto acontece todos os dias, como sabe. Não é preciso ir muito longe, isto acontece todos os dias. Ora, a advocacia, enquanto profissão, lida muitíssimo mal com isto. Como é que eu interpreto o Estatuto, que aliás neste aspecto é igual à norma do direito português, como é que eu interpreto o Estatuto? Há o número 3 do artigo 80 que diz que o advogado não deve tentar influir de forma maliciosa ou censurável na resolução de pleitos judiciais ou outras questões pendentes em órgãos do Estado. E agora dou-lhe um exemplo. Felizmente não se passa aqui em Moçambique, mas eu vou dar um exemplo.
O caso do ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, que eu conheço particularmente bem, e como jurista, pá, me provoca arrepios desde a ponta do cabelo até à ponta dos pés. Quer dizer, o senhor, coitado, foi preso, bem ou mal, não sei, não é isso que está em causa. Coitado ou não sabemos. Não sei, não está em causa, não está em causa. Não está isso em causa, não está em causa, de todo não está em causa. Mas as televisões transmitem a prisão em direto. Há uma senhora jornalista durante 3 meses que deitou cá para fora, bolsou cá para fora tudo que estava na acusação. As fugas de informação sucedem-se cirurgicamente de uma forma a que o assassinato de caráter se cometa. E a pergunta que eu faço é, perante isto o advogado cala-se? E é o que eu vejo do Dr. João Gouveia, o meu colega, que eu por acaso não conheço, mas que é o meu colega em Portugal. Perante isto o advogado cala-se. O homem ainda ontem meteu um habeas corpus e teve que fazer uma conferência de imprensa. Sob pena de não o deixarem em paz e sob pena de começarem a destrocer todos os factos que ele quer apresentar. Portanto, é só para dizer... Não seria esse um caso não muito adequado para usar como exemplo, na medida em que José Sócrates não é um cidadão português comum. Foi o primeiro-ministro. Não, mas é um político proeminente e há todo interesse público quando ele é acusado de ter cometido crimes que envolvem o próprio Estado. Esse, se calhar, não seja um bom exemplo para criarmos aqui uma situação de exceção, de quebra de sigilo profissional. Vamos pegar uma situação. Mas eu não estou a falar de quebra. Vamos pegar uma situação em que temos um cidadão comum e ele é preso, não é? É preso, porque quando ele entrou com muita pompa e circunstância, não é uma pessoa conhecida, não é um cidadão qualquer, entrou com pompa e circunstância para o recinto, entretanto ele é preso dali, circunstâncias espetaculosas, e as pessoas ficam, olha, quando ele entrou aqui pensávamos que era uma pessoa de bem, afinal não era uma pessoa de mal. E ele vai preso. Neste caso, se houver algum jornalista com interesse de saber um pouco mais sobre esse caso para continuar a reportar, que olha, aquele cidadão que afinal de contas nós viemos aqui, era isto, mais aquilo, e ele tiver oportunidade de conversar com o advogado daquele cidadão que foi preso. O advogado pode conceder essa entrevista, alegando, estamos a pegar o caso de um cidadão comum. Sim. Um cidadão comum que cometeu em circunstâncias públicas, aconteceu alguma coisa e pode suscitar algum interesse público. Eu percebi a pergunta perfeitamente, mas quero só dizer-lhe o seguinte: são as situações limites que fazem os chamados testes de stress às normas que nós aplicamos todos os dias nos casos normais. Exato. É daí que elas vêm. O stress, a falência ou a não falência dessas situações vem de quando é levado aos limites. Portanto, essa é uma primeira nota. Segunda nota. Quando você me disse que é alguém que é preso em condições espetaculares. Pois esse é o segundo papel que está errado no meio disto tudo, que é preso em condições espetaculares. A prisão por si própria, a privação de liberdade, seja como medida preventiva, seja como medida condenatória, é um ato recatado. Exato. Não é um ato recatado. E a sociedade não tem, nem deve, já agora, vangloriar-se dos seus feitos por ter prendido o senhor A, o senhor B, o senhor C. Porque cada vez que o fizer, os cidadãos vão perguntar, até os outros. Portanto, é um jogo que não se joga. Percebe? Não se joga este jogo. Talvez a questão seria de saber se os jornalistas estão adstritos ao dever de sigilo estabelecido no estatuto do advogado. Não estão. Os jornalistas não são advogados e como não são... Portanto, eles estão livres de pressionar o advogado a falar. E o advogado é livre de os mandar... Como dizia o Dr. Télio, cabe ao advogado segurar-se. Obviamente que é muito difícil muitas vezes. Já agora, completando aquilo que o Dr. Télio dizia, não é só nas situações de ofensa à honra do próprio advogado, que o advogado pode pedir o levantamento do segredo profissional, é também quando estiver em causa a honra do seu constituinte. Exato. Não é só quando se trata de factos pessoais, não é? É aqui o artigo 80 do número 2 que nos diz isso do Estatuto, e sempre nestes casos mediante a autorização. A questão prática é quanto tempo leva esta autorização a sair, se quando sai ainda vem em tempo útil. Não é uma questão nada fácil, e eu tenderia a dizer que é cada vez menos fácil à medida que os casos começam a ser mediáticos, à medida que as proporções da justiça começam a cair no interesse do público. Atenção, não é do interesse público, é do interesse do público. Eu, enquanto cidadão, sinto-me muito bem
perceber que a justiça é realizada. Isso chama-se interesse público. Mas eu não quero saber as bichuruquices do caso A, do caso B, do caso C. Isso chama-se interesse do público. E isso não está previsto em lado nenhum. Não é interesse público. Não, é interesse do público. E aí, okay? e aí não tem só para terminar nesta, só para terminarmos nesta questão, estarão os outros advogados que não estão envolvidos naquele caso, estarão também adscritos a este dever de sigilo profissional. Eles não são advogados do caso. São advogados, conhecem a lei, e eu convido aqui para o Cuide Juntos, aconteceu isto esta semana, para documentar e tudo bem, e eles não. Como advogado, estou adscrito ao dever de justiça, não posso falar sobre isso. Para o Dr. Telio, mas já agora deixa-me só dizer... Já que está a falar... Já que estou a falar, é uma espécie de segredo para o chinelo, porque é assim, a proibição abrange os advogados de falarem de casos que não são seus. Agora, o tal interesse do público requer, em permanência, advogados disponíveis para irem às televisões comentar processos que não são deles, para dar um enquadramento geral, aquela visão global das coisas, para os cidadãos perceberem, etc, etc. E para contribuir também para a cultura jurídica. Eu costumava dizer, exatamente, para contribuir para a cultura jurídica. Eu costumava dizer, na brincadeira, quando foi o processo Casa Pia em Portugal, que houve uma estação de televisão, que foi a TVI, que ministrou um curso de processo penal durante os telejornais. Porque em todos os telejornais havia um advogado, um juiz, um professor de Direito, que iam explicar este e aquele aspecto concreto do processo, se isto era assim, se não era assim, coisas que não têm interesse prático nenhum. Para o público, o que é interessante? É saber se a justiça está a funcionar ou não. Agora, se está a funcionar desta maneira, daquela maneira, da outra maneira, se está a cumprir, se o código deve ser modificado, isto não é do interesse público. É uma opinião controversa, na medida em que o direito não é feito só para os juízes, e as pessoas lá em casa também têm interesse de saber um bocadinho mais de como é que as coisas funcionam, e qualquer cidadão de diligência média pode entender minimamente quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o procurador, porque é que está a ser acusado, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode. E acho que esse é um papel também importante do advogado. Devia dar as caras, como fazia já agora o professor Gilles Stack, como fazia em alguns casos controversos, em que nós nos batíamos com opiniões divididas, e ele até vinha como equalizer e outras vezes também vinha com outras opiniões mais controversas, aí nós contribuía para o debate jurídico. Não está a debater casos concretos, não está fora do segredo profissional, está a emitir a sua opinião enquanto pensador, Exato. enquanto professor de Direito e enquanto pensador. Pode fazê-lo, deve fazê-lo. Numa sociedade livre e democrática é esperado que o faça. Tal como a Ordem, já agora, que tem esta particularidade de regular a profissão dos advogados, também tem o dever de se pronunciar sobre o Estado de Direito, a realização do Estado de Direito, e também o deve fazer. Exato. Mas não é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar do processo do Sr. A ou do processo do Sr. B, está bem? E aí, a minha opinião é restrita a essa situação, ok? Muito bem. Então, o que estamos a dizer, só para esclarecer, Dr. Télio, se o Dr. Dias Pereira tiver um caso, e o caso ainda que seja de interesse do público, o Dr. Télio não pode pronunciar sobre este assunto. Não me posso pronunciar dos elementos intestinais, né, desse assunto. Exato. Okay? Aquilo. Eu vou começar por dar um exemplo, depois falarei no geral. Exato. Imagine-se que eu sou convidado a comentar sobre um processo judicial em que houve uma prisão fora do flagrante delito. Portanto, o advogado pode ir e explica, né, como é que na lei estes elementos estão estabelecidos. Ele diz que não, nesse tipo de casos, se não houver flagrante delito, não se pode operar a prisão. Claro que nas entrelinhas ele está a pretender dizer que aquela prisão operada, vamos supor, por um procurador ou pela polícia, é uma prisão ilegal. Ele está a comentar sobre um caso concreto, mas a forma como faz ou como deve fazer é exatamente numa perspectiva de elucidar a coletividade como é que as normas jurídicas desta sociedade estão enquadradas. Portanto, é claro que haverá alturas em que a fronteira que divide esta intromissão abusiva no processo não é facilmente decifrável. Mas antes eu queria recuar para a questão do sigilo profissional e deixar aqui bem claro que numa mesma situação nós podemos ter duas subsituações.
Ou seja, existe aquilo que é o sigilo profissional. O sigilo profissional que é o dever que o advogado tem para com o seu cliente. Este dever que lhe veda de disseminar, de difundir fatos de que tem conhecimento para terceiros. Pode ser em casa, para a esposa, para o filho, para o vizinho. Não deve. E existe uma segunda situação que é discussão pública de assuntos processuais. Portanto, são situações diferentes. Exato. E em ambas ele está proibido. E na primeira não pode pedir o levantamento do segredo, na segunda pode. É possível. Ou Na primeira- discutir com a mulher o caso, não pode pedir o levantamento do segredo. Não. Porque não é um interesse legítimo previsto. Exatamente. Não é? É No que- segundo caso sim. já pode. O interessante é que em ambas o seu dever é excepcionado, pode ser excepcionado. Vamos lá, no dever de sigilo, por exemplo, esse dever de sigilo para com o seu cliente, ele pode quebrá-lo Exato. se, imagine-se que o seu cliente ande também a difundir questões que firam a sua integridade moral. Portanto, ele pode vir a terreiro, a público,